sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas, patrocinado pela DAF e pela TE Connectivity. Aqui vocês vão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade e, claro, seus desafios dentro do setor e também na diversidade. Falaremos com mulheres, negros, LGBTI+, PCDs, jovens, 50+, e muitas vezes, como hoje aqui, que eu já vou dar um spoiler, com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar e mostrar curiosidades sobre suas vidas e carreiras. Hoje a minha convidada é uma liderança feminina que atuou aí na sua carreira quase sempre em RH, vai contar bastante coisa aqui pra gente, e está há 10 anos no Banco Mercedes. Georgina, gerente, head de recursos humanos e serviços administrativos, está aqui com a gente. Que honra receber você aqui no Lideranças Diversas. E pode contar aí o spoiler de por que você se enquadra em mais do que uma dessas categorias aqui que eu citei. Bom, a honra é toda minha, é um prazer estar aqui. Por que eu me enquadro em mais de uma das categorias, né? Até para fazer a descrição para quem não estiver assistindo, vendo o vídeo, né, apenas ouvindo o podcast. Eu sou mulher, eu sou negra e eu tenho mais de 50 anos. Né? Por isso que eu não falei de você, porque esse spoiler cada um dá o teu. Na idade a gente nunca fala. Não tenho, falo com maior orgulho, inclusive. Né? Eu me enquadro em mais de uma dessas categorias e para mim está sendo um prazer vir aqui compartilhar com vocês a minha experiência e tudo que eu aprendi em todos esses anos de carreira. E vamos falar sobre bastante coisa aqui, começando um pouco pela sua carreira. Como que você começou? Você estudou bastante coisa aí, porque eu fucei lá no teu currículo do LinkedIn. Sempre falo que todo mundo tem que espiar o LinkedIn de todo mundo, né? E, de repente, você caiu há 10 anos aí no setor automotivo e ficou. Então, conta essa sua trajetória e por que você resolveu aí estender esses últimos anos no setor. Para começar, eu queria ser jornalista. Você acredita? Adorei. E eu comecei por causa de uma inspiração. Eu vi a Glória Maria na televisão. Que demais. E eu falei assim, nossa, eu quero ser como ela. Né? E fiz o vestibular para comunicação social, passei por uma universidade particular. Né? Eu morava no Rio de Janeiro nessa época. E aí minha mãe falou, não posso pagar para você uma universidade particular. Você vai ter que estudar e vai passar para uma universidade federal. Né, ou estadual, enfim, eu pago um ano para você de cursinho, mas preciso porque a gente não tinha, né, como suportar, né, esses 4 anos de universidade particular pagando. E aí eu fiz um ano de cursinho. Durante esse período, eu comecei a ver, sabe aqueles testes de revista? Vocacionais. Isso, que davam sua personalidade. Eu falei, gente, como é que eles conseguem fazer isso? E comecei a achar o máximo. Eu falei assim, olha, é isso que eu quero fazer. Né? Então, eu queria muito trabalhar com testes, com processos seletivos, e conhecer a personalidade das pessoas. E aí, nesse meio do caminho, eu mudei para psicologia. E aí, fiz o vestibular, passei para a UFRJ, né? E fiz os 5 anos de psicologia lá. Quando eu acabei a faculdade, eu tive um pouco de dificuldade, apesar de ter feito o estágio, de conseguir trabalhar. Com psicologia? Com psicologia. Né? E eu queria muito a área de recursos humanos. Né? Eu tinha terminado a faculdade, eu falava 2 idiomas estrangeiros, eu tinha feito inglês. Eu comecei a estudar inglês com 7 anos de idade. Quando eu era pequena, meu pai me colocou para estudar inglês. E eu tinha começado a fazer francês também. E Fala francês hoje? Já esqueci. Já esqueci. Não, 30 anos depois, eu falava super bem, mas quando a gente não usa, a gente acaba esquecendo. Né? E o que eu resolvi fazer? Eu falei assim, eu vou fazer vestibular de novo. E aí eu fiz vestibular para administração, né? Passei para o UFRJ de novo, né? Porque eu não consegui transferência. Comecei a estudar na UFRJ e foi quando eu consegui fazer um estágio, né? Porque eu fazia administração. Então, eu fui para uma empresa de comunicação, né? Uma empresa de rádio muito grande lá no Rio de Janeiro. Juntou um pouco as duas coisas. Isso. Né? Trabalhava com jornalistas, enfim. E comecei na área de recursos humanos, né? Na área de cargos e salários, na área de remuneração. E, com isso, eu fui, né, começando a minha carreira. Acabei não terminando a faculdade de administração, muita greve. Eu acabei desistindo, resolvi fazer uma pós, e aí foi quando eu fui fazer a pós-graduação em Psicologia do Trabalho, na GV. E comecei a minha carreira nesse tempo. Né? Fiquei nessa empresa 7 anos. Depois eu saí, trabalhei como consultora, né, de recrutamento e seleção, fazendo grandes processos seletivos. Depois de alguns meses,
eu fui trabalhar numa gráfica, no Rio de Janeiro, também uma gráfica de impressos de segurança. Nesse tempo, eu resolvi fazer uma outra pós, que foi o MBA em Recursos Humanos, também na Fundação Getúlio Vargas. Nessa época, também, eu tive a oportunidade de passar um mês no Canadá, estudando inglês. Que legal. Que lugar você ficou lá? Fiquei em Toronto. Eu fui para Toronto também. É lindo demais. Uma delícia. Recomendo. Isso. Tem uma funcionária minha agora que foi estudar inglês e nós liberamos para ela trabalhar de forma remota e ela está no Canadá estudando inglês também. Que demais. É muito legal. Muito legal. Fiquei nessa empresa por mais ou menos 5 anos, cerca de 5 anos. Depois eu fui para uma empresa de informática, né? Uma grande empresa de informática também, trabalhar como business partner de recursos humanos. Fiquei nessa empresa quase 5 anos. Depois, e nesse meio tempo, eu resolvi fazer o mestrado. Você não parou, né? Não parei. Eu dou um tempinho assim, de uns 5, 7 anos, aí eu volto a estudar, porque eu sinto falta, acho que Se atualizar. de me atualizar, e dessa questão acadêmica, né, de sala de aula, poder encontrar as pessoas, trocar informações e aprender um pouco mais. Então, eu fui fazer o mestrado em administração. Depois que eu terminei, eu fui convidada para trabalhar numa consultoria, na área de gestão de mudança. Né? Fiquei nessa empresa durante uns 2 ou 3 anos, e aí eu já estava com mais ou menos uns 40 anos nessa época, e eu não tinha nenhuma... Né? Eu via as outras pessoas, minhas amigas, todas eram gerentes, e eu falei, gente, eu ainda sou analista, né? Eu preciso me jogar um pouco mais e tentar uma posição de liderança. Né? E aí eu fui convidada para trabalhar nessa empresa, participei no processo seletivo, para implantar a área de recursos humanos lá. Né? Era uma empresa, na época, não era muito grande, tinha 150 funcionários, e eu fui para lá para implantar todos os processos de recursos humanos, né? Então, recrutamento, seleção, desenvolvimento, organizar folhas de pagamento. Já era uma vaga mais sênior. Aí sim, aí eu fui ser gerente de recursos humanos. Nessa empresa, eu fui ser gerente de recursos humanos. E fiquei lá por quase 5 anos, quando surgiu a oportunidade de eu ir para o Banco Mercedes-Benz, né, que foi no início de 2013. Né? Eu fui para o banco em janeiro de 2013. Isso, fez 10 anos. Fez 10 anos agora. Né? E, na época, eu não conhecia, para falar a verdade, o Banco Mercedes-Benz, mas me apaixonei. Né? Quando conheci, na primeira semana, a minha chefe ficava nos Estados Unidos e eu tive que viajar e conhecer todas as pessoas, o time lá de fora. Foi uma oportunidade muito grande, né? Foi muito importante e sou apaixonada, engraçado, né? Eu não era tanto assim para carro, né? Eu tinha meu carro, dirigia, né? E quando a recrutadora chegou para mim e falou, olha, um dos benefícios é que você vai ter um carro Mercedes-Benz. Eu falei, o quê? Eu falei, nossa, né? E fiquei, enfim, muito empolgada e a questão da paixão pela marca também, né? A gente acaba vendo tantas coisas, né, que são feitas. E eu estava vindo para cá e pensando, agora, né, como a empresa ela se dividiu e nós somos da Daimler Truck Financial Services, né, que é o braço financeiro da Daimler Truck, que cuida de caminhões e ônibus. Uma coisa que eu sempre gostei de caminhão também. Né? Eu tenho um sonho de dirigir caminhão. Ainda Você não nunca dirigiu? Não. Atenção, pessoal da Mercedes. Vamos dar essa oportunidade. Eu entro, sento, olho, já tirei foto, mas nunca dirigi. Eu acho jura, é imenso, né? É uma... Mão de marcha, o freio é uma loucura. E a Mercedes, ela tem uma coisa muito interessante. No ano passado, no início desse ano, eles lançaram um caminhão específico para mulheres. Né, que é um caminhão rosa, lindo, né? Eles têm um programa de mulheres na estrada, que é muito importante também. Então, eu estou aqui, né? Vou fazer 11 anos agora no ano que vem no banco, e é uma trajetória impressionante, assim, eu me senti muito acolhida quando eu cheguei lá. Foi picada pelo mosquitinho automotivo. Eu falo que todo mundo entrou no setor, se é picado, não sai mais. Exatamente. Não tem mais jeito. Daí pega essa paixão e fica. Mas você trouxe uma coisa muito interessante da sua história aí, que foi quando você falou que em algum momento você olhou ao redor e tinha lá as mulheres ascendendo e tudo, você viu que era hora de você, né, ter um cargo um pouco mais sênior. Você acha que isso ainda acontece muito no nosso ambiente? Porque a gente percebe que
as mulheres às vezes não se sentem preparadas para o próximo passo ou não externizam assim, aquele desejo de ascender, porque às vezes ascender parece que, né, é algo que não é pra gente. Assim. Exatamente. Você acha que isso ainda existe? É por isso que a gente também, acho que não... A gente fala muito, né? A gente ouve muito falar sobre a questão da síndrome da impostora, né? Isso é um problema e às vezes eu acho que isso acontece mesmo. A gente se prepara tanto. Hoje as mulheres, ela tem uma escolaridade muito maior do que a dos homens, né? A maioria das mulheres, elas chegam na universidade mais rápido, ascendem, né? Estudam mais. E mesmo assim, às vezes a gente tem essa sensação de que tá sempre despreparada, exatamente, né? Para aquela vaga, né? Você não tem tudo. A gente precisa confiar mais na gente, eu acho. Isso é muito importante, né? A gente precisa ter mais segurança naquilo que a gente faz, ser mais assertiva. E eu acho que estar em contato com outras mulheres, isso ajuda muito também, né? Uma suportando a outra, né? Essa troca, traz essa mudança ajuda. de mindset, porque esse mindset acho que foi muito imputado em todas nós, né? Sim, exatamente. Numa época de universidade, faculdade, enfim, acho que a gente trouxe isso para a carreira desde pequeno, né? A mulher tá no mercado há pouco tempo, se a gente for pensar. É verdade. Mas lá no Banco Mercedes eu sei que as coisas são um pouco diferentes, né? Temos bons recortes de mulheres na liderança, temos, né, uma presença feminina muito forte lá dentro. Sim. Como que acontece isso lá? Porque isso está bem diferente do recorte que a gente tem no setor automotivo, que hoje tem 21% esse ano, spoiler, acho que vamos chegar a 21% do total de colaboradores do setor mulheres. E na liderança a gente está aí uma média de 20, por aí. Então estamos melhores. Com certeza. Quando eu cheguei no banco há 10 anos atrás, o board da Mercedes são 10 pessoas, somente uma era mulher. Né? Então 10% do board do Banco Mercedes-Benz era de mulheres. Hoje somos 70%. Maravilhoso. Né? São 7 mulheres e 3 homens. Na nossa liderança, nós chegamos... O banco todo tem 52% de mulheres e 48% de homens. Na liderança, estamos em 32%. Né? Se somarmos o número de gerentes, diretoras e coordenadoras. Médio e alto escalão. Médio e alto escalão. Né? Mas a nossa ideia é crescer. Também cerca de uns 5 a 6 pontos até 2025. Porque a gente acha que isso é importante. E a liderança feminina, ela traz não só a questão da empatia, né, mas eu acho que a mulher ela lida melhor com muitas situações. A mulher ela é mais criativa, ela consegue lidar melhor, trazer mais relacionamentos. E eu vi também que, numa pesquisa que saiu há pouco tempo, que as empresas que têm mais mulheres na gestão, acima de 30%, elas são muito mais produtivas e elas estão, geralmente, no topo, né, das empresas com maior ascensão no mercado e produtividade. O desempenho é melhor. Exatamente. Tem vários estudos que a gente acompanha também que mostram isso, tanto na equidade de gênero, né, quanto no aumento de diversidade como um todo. Sim. Não tem como discutir. Diversidade é algo que tem que estar, né, pulsando dentro de todas as organizações. E é interessante porque a gente tem aqui, né, Georgina, uma mulher negra, uma liderança da área de RH. Como que você faz para não ser uma exceção nisso tudo? Para você fomentar? Você que está aí numa área que recruta. Sim. Né? Como que acontece isso no dia a dia? Para você fomentar o aumento das pessoas negras? Porque a gente falou bastante de mulher. Sim. Também temos uma meta, porque hoje o número de pessoas negras e pardas no banco não chega a 20%. Então, também temos uma meta de crescimento. Temos aumentado isso. Buscamos, né? Eu acho que a gente pode focar, por exemplo, em empresas de recrutamento focadas em diversidade. Eu acho que isso ajuda bastante. Às vezes a gente vê pessoas falando, por que não encontra? Encontra sim, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente negra boa no mercado. Esse é um ponto importante que você traz, porque sim. A gente ouve muito isso. A gente não encontra mulher, a gente não encontra negros, a gente não encontra. E se não encontra, você pode trazer e formar. Né? Por exemplo, a gente tem, na minha equipe,
eu tenho... né, recursos humanos é majoritariamente feminino, né? Então, quando você traz um homem, é diversidade, né? Por que pareça. Eu tenho uma pessoa negra na minha área, que está no Canadá agora, e eu sempre incentivei muito ela a falar inglês, né? Nós somos uma empresa alemã, mas a gente usa muito inglês no dia a dia, e na área de recursos humanos também, né? Então, mesmo que as pessoas não falem, eu incentivo muito para que elas estudem e foquem, porque eu tive essa oportunidade quando eu era pequena e foi o que ajudou também muito na minha carreira a poder chegar numa empresa multinacional, né? Esse foi um dos meus diferenciais. Então, eu acho que buscar recrutamento específico voltado para a diversidade e também fomentar o desenvolvimento dessas pessoas quando elas já estão na empresa, né? Através de programas específicos, os subsídios em treinamento, em formação, isso é muito importante. Atração também. E retenção, né? Exatamente. São duas coisas que têm que andar juntinhas, casadas, exatamente. Né? De alguma forma. A gente tem, vou contar um spoiler aqui, de um recorte que a gente tem do nosso estudo, que está em andamento, vai ser divulgado só no final do ano, então ainda não fizemos a apuração final, mas consegui pegar lá um pequeno recortezinho, e um número que foi muito interessante foi a participação de negros no setor automotivo, porque de 2019 para 2021 a gente praticamente dobrou. Né? Então, já foi um índice muito interessante. Girava em torno de 15%, quadro de funcionários, a gente cresceu. No estudo atual, a gente vai dar um novo salto. Vou dar um spoiler, e acho que a gente vai passar dos 30 aí. Né? Ótimo. Enfim, entendemos também que é por conta, né, do aumento de pessoas se autodeclarando e também do censo que as empresas têm desenvolvido cada vez mais internamente. Você sempre se reconheceu como uma mulher negra? Isso tudo? Como que foi esse processo? Como que você enxerga e por que esse número tem crescido? É por conta dessas autodeclarações? É porque as empresas têm tido um olhar mais cuidadoso em fomentar mais essa representatividade social internamente? Eu acho que também, né? As empresas elas começaram, eu acho que até de uma forma um pouco tardia, né, a perceber o quanto que a diversidade ela é importante e que todos estão aqui para contribuir. Né, para dar o seu melhor, para fomentar as empresas, enfim. A questão de me reconhecer negra, eu sempre me reconheci negra, mas eu não tinha essa questão do olhar ou de me sentir diferente. Né? Eu reparava, por exemplo, que na universidade eu era minoria, mas era uma coisa que, às vezes, passava meio que despercebido. Né? Como eu falei para você, aquela questão de eu querer ser gerente. Quando eu me formei, mas isso é uma coisa que eu só comecei a elaborar agora. As pessoas que estudavam comigo, todas conseguiam emprego, e eu nunca conseguia. Eu falei, nossa, eu me formei numa super boa faculdade, tenho idiomas, estudei nos mesmos lugares, sempre tive boas notas. Por que eu não consegui emprego? Por que eu tive que fazer uma nova faculdade, né, para poder ser vista? Né? Por que eu tive que fazer tão mais esforço do que as outras pessoas? Mas eu não consegui entender por quê. Você acha que tem uma relação? Eu acho que sim. Hoje eu acho que sim. Você sente que teve um preconceito? Você já teve alguma situação de preconceito explícito? De trabalho explícito, não. Na vida, sim. Né? Mas, e aí eu acho que é por isso, né? Por que de um tempo para cá tem aumentado? Eu acho que as empresas realmente têm reconhecido a necessidade de ter pessoas diversas, porque eu acho que a empresa ela tem que refletir a população do país onde ela está. Sem dúvida. Né? 56% de negros no Brasil, né? Nós somos a minoria, quando a gente fala sobre oportunidades, né? Mas a maioria populacional. Né? Por que não estamos também da mesma forma presentes nas empresas? É o que a gente fala. Se a gente vende para todo mundo, por que a gente não contrata todo mundo? Exatamente. Não é? Né? E de alguns tempo para cá, a gente tem visto mais inserção de negros na TV, por exemplo, né, em comerciais, em novelas, coisas que a gente só via, por exemplo, em filmes dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, eu acho que estão na nossa frente assim, há muito mais tempo. Né? Eu nunca tive nenhum tipo de posicionamento, por exemplo, com relação à política de cotas, né? Mas, às vezes, eu acho que
é necessário para dar um tipo de fomento. Impulsiona. Exatamente. Né? Mas não que eu vou contratar só por conta de cota. Né? Eu acho que não é isso. Né? Todos nós nos preparamos, né? Como eu falei, eu estudei bastante. Como mulher, a gente sempre acaba precisando mostrar muito mais, né? Trabalhar muito mais para poder se sentir pelo menos equiparada, né, ao público masculino. Já tem essa camada, né? A mulher já tem essa camada. Sendo negra, então, imagina. Né? Então, mas as pessoas estão aí e, graças a Deus, as empresas têm reconhecido isso. As grandes empresas, é o que a gente sempre fala, né? Acho que o jovem hoje guia muito esse posicionamento, hoje como diferencial competitivo, amanhã não tanto, né? Mas das empresas que se posicionam em relação à diversidade, né? Sim. Você percebe isso? Como que... Você está trabalhando na RH há muito tempo. Sim. E eu tenho certeza que nessa jornada toda muita coisa mudou. Muita coisa mudou, né? Tanto no olhar das empresas para as contratações, como no ambiente de trabalho. A pandemia trouxe, né, muitos desafios, trazendo o híbrido aí, ou, né, também a questão emocional junto, né? Como que você analisa essa jornada toda dos últimos tempos e um pouco mais a fundo esse momento atual? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, de uma hora para outra a gente precisou, né, todo mundo trabalhar de casa, nem todo mundo tinha equipamento, a gente tinha algumas pessoas ainda que usavam desktop, então foi providenciar notebook para todo mundo, trabalhar de casa, enfim. Eu, normalmente, como era presencial, eu estava ali todo dia com o meu time. Né? E passei a não estar mais. Então, a gente fazia e continua fazendo agora reuniões toda manhã, né, para ver se alguém precisa de ajuda sobre as coisas do dia a dia, ações pendentes, enfim. Durante a pandemia, a gente percebeu que, em muitos casos, e principalmente no início, as pessoas acabavam trabalhando muito mais do que elas deveriam, né? Até porque ficou um pouco confuso na cabeça das pessoas a divisão entre o que é trabalho e o que é vida pessoal, né? Eu sabia, tinha pessoas que a mesa de trabalho era do lado da cama, então levantava da cama, já sentava ali, né? E às vezes comia na mesa, né? Ia na cozinha rapidinho. Eu falei, gente, a gente precisa... O sistema de avaliação também fica confuso, né? Porque você não tem muito contato, né? Então, a gente, na época da pandemia, nós fizemos muitas reuniões de pulso. O que é isso? A gente reunia grupos de 15 pessoas, mais ou menos, para falar como elas estavam se sentindo. Né? Então, a gente queria saber. E a gente descobriu muita coisa. Pessoas que perderam familiares, pessoas que estavam sozinhas, outros que tinham dificuldade, né? Com criança, né? Porque os filhos não estavam indo para a escola, né? Marido, filhos, 2, 3, enfim, né? Como se organizar. E algumas coisas que a gente fez era dar orientações. Olha, não vamos marcar reuniões no horário de almoço, para que as pessoas possam, pelo menos, ter, né, aquela hora ali de paz e tranquilidade para poder fazer sua refeição, né, a questão das reuniões no final do expediente. Então, a gente procurava, isso também veio das informações que a gente recebia deles nessas reuniões de pulso. Né, e a gente tentava passar uma tranquilidade. Era muito legal, porque a gente via, né, uns se abriam nas reuniões e os outros suportavam. Né? Então, foi uma coisa de muito... de um suportar, de abraçar o outro, de poder dar algum tipo de conforto nessa época da pandemia. Durante o período da pandemia, nós mudamos de endereço, né? Que nós ficávamos ali na Avenida do Café, na Jabaquara, e nós nos mudamos para a fábrica. E agora... em 2022, nós nos mudamos para lá. E agora a gente continua no trabalho híbrido, então nós não vamos todos os dias para o escritório, até porque com essa mudança nós reduzimos a quantidade de locais, né, de mesas de trabalho, então espaço. Então, ainda é um desafio nos organizarmos com relação a isso, né? Quantas vezes. Então, a ideia é que as pessoas vão 2 vezes por semana no escritório. Então, cada área se organiza e define quem vai que dia. Isso também pode partir do colaborador, do empregado, dizer, olha, prefiro ir terça e quinta, enfim. Né?
É lógico que acaba se concentrando entre terça e quinta-feira, tem uma coisa que as pessoas... Segunda e sexta virou, né? Pois é, né? Mas as pessoas vão, enfim... Porque é importante a gente dar essa flexibilidade para as pessoas. Né? A gente viu que o trabalho remoto funciona. Né? E a nossa ideia é ir para o escritório para fazer atividades que realmente são imprescindíveis à sua presença. Né? Porque se você vai, por exemplo, ficar fazendo uma planilha de Excel o dia inteiro, ou vai ficar participando de calls o dia inteiro, você não precisa ir para o escritório. Tem a necessidade do deslocamento. Exatamente. Né? Que otimiza tempo. Exatamente. Então, a gente, quando vai para o escritório, é para poder encontrar as pessoas, para poder fazer reuniões que são presenciais, discussão com liderança, avaliação de desempenho, coisas que um projeto que você esteja trabalhando com uma outra área, porque aí é nessa hora que a gente, né, encontra. E a gente também tem evitado, o pedido para que as pessoas evitem, irem dias fixos com relação a outras áreas. Né? Por exemplo, financeiro vai só terça e quinta e crédito vai segunda e quarta. Então, o financeiro nunca vai encontrar o pessoal de crédito. Né? Então, e esse é um desafio ainda, né? A gente tem tentado se adaptar para ter essa flexibilidade das pessoas irem, né, em dias diferentes. Né? Eu acho que aquilo que é combinado, né, não sai caro, então funciona, para que todos possam se encontrar e se integrar. E quando a gente vai, é sempre uma festa. Né? Então, confraterniza. Cafés da manhã, sabe? O pessoal leva lanches, né, e festa. Fizemos festa junina esse ano, todo mundo vestido, com comidas típicas. Sempre tem alguma coisa, né, para celebrar esse nosso encontro, que isso é muito importante. A gente passa a dar mais valor, né? Depois da pandemia isso ficou forte. Exatamente. Né? E tem essa coisa também das conversas informais, que no trabalho virtual você não consegue. É lógico, rapidinho você pode digitar ali no Teams, oi, posso falar com você rapidinho, mas é muito diferente dessa convivência ou desse relacionamento humano, do tete a tete, né? Do tete a tete. Né? Da paradinha ali no café, vou tomar um cafezinho ali, e aí você conversa 5 minutos, às vezes você consegue resolver alguma coisa rapidinho, ou uma dúvida que você tinha, e isso funciona muito bem. Foi uma herança boa o híbrido, né? Eu acho que a gente demorou para entender, mas na marra a gente acabou entendendo que era algo que podia ser positivo, né? Para as empresas. E eu acho que veio para ficar, né? Seja 50% presencial ou híbrido, ou mesmo... Eu sei que tem algumas empresas que têm voltado 100% presencial ou têm aumentado a quantidade de atividades. É lógico que em algumas empresas, indústria, você não pode deixar as pessoas trabalharem de forma híbrida. Mas no setor de serviços financeiros, que é onde a gente trabalha, isso é possível. E a gente percebe, até igual eu falei, né, essa mão de obra futura já com um olhar para empresas mais flexíveis. Exatamente. Assim, né? Já se exige um ambiente de trabalho diferente, né? Sim. Que as empresas têm que estar de olho. E até indo nessa linha, né? A gente agora vai ter nosso evento em setembro, dia 20 de setembro, a BX, todo mundo convidadíssimo. Não sei se esse podcast já vai ter ido pro ar ou não até lá, mas se não foi, a gente vai ter um espaço nosso também, depois com todo o material para o pessoal acessar. E uma das coisas que a gente está levando para lá chama-se Índice da Felicidade. Então, a gente vai lá mapear o Índice da Felicidade no setor automotivo. E felicidade é algo que tem cada vez mais sido discutido dentro das empresas, tanto que a gente vê empresas como a Chili Beans, como a Heineken, já criando o cargo Chief Happiness Officer, né? O responsável pela felicidade. Então, a gente percebe que do que a gente veio lá, né, pelo menos no setor automotivo, dentro de um RH, né, de uma relação muito mais sindicalista ali, né? Algo muito mais assim, de repente a gente começa uma jornada olhando mais para as pessoas. E agora, cada vez mais, buscando soft skills novos, né, em lideranças e tudo mais. Como que você enxerga esse novo ambiente de trabalho que está aí nascendo e o que as pessoas têm que buscar cada vez mais aí como líderes? Sim. Né? Porque mudou bastante a exigência de uma liderança aí, de skills. Autocrática, né? Eu Exato. mando, você obedece, né? No banco, a gente tem uma liderança muito participativa, a gente trabalha muito com portas abertas, né? Quem quiser chegar e conversar com a nossa CEO... Pode chegar, bater na porta. Que é uma mulher, né? Vamos que é uma mulher. Hilke Jansen, né? Alemã, está conosco desde 2021. Começou a trabalhar no dia 8 de março de 2021.
Pegou é a no Dia véspera da Mulher. pandemia. Ah, não. Ah, e Dia foi da um ano depois da pandemia, né? Um ano depois da pandemia, Dia da veio Mulher, no meio gostei. e no Dia da Mulher. Adorei. Né? Então, assim, a gente tem portas muito abertas. Né? A gente procura dar suporte muito para a liderança com relação a assuntos de gestão de pessoas. Né? A gente entende que não é papel do RH basicamente cuidar do seu funcionário, mas sim você, e a gente suportar isso, né, com ferramentas, com orientações, né, a gente dá os guias, mas a responsabilidade da sua equipe é sua. Né? A gente tem feito alguns treinamentos de liderança, a gente tem uma plataforma de treinamentos muito boa, bastante compreensiva com relação a treinamentos de liderança, e qualquer um pode acessar, ela é gratuita, tem uma série de treinamentos lá, então a gente orienta muito, a gente faz bastante divulgação para a utilização dessa plataforma, e estamos também sempre suportando os líderes, né? Porque o líder hoje, a gente tem essa questão geracional, por exemplo, né, de pessoas, as pessoas mais jovens hoje em dia, né, tem a questão do propósito, porque eu quero ficar numa empresa que tem valores iguais aos meus, ou porque eu quero alguma coisa diferente, enfim, e nem sempre eles fazem uma carreira, né, de 10, 20 anos na empresa. Nem sempre, não, quase nunca. Né? Então, como lidar, né, com essas pessoas, com essa diferença de gerações, né? Então, a gente tem suportado e falado sobre isso, a gente também leva palestrantes para falar sobre o assunto, nós temos o encontro de líderes, né? O último assunto que nós discutimos bastante também foi sobre a questão do feedback, porque as pessoas querem ouvir, saber como elas estão, como está o desenvolvimento delas, a gente acha que isso é bastante importante, né? Isso é muito importante. Então, a gente tem suportado os líderes com relação a esses assuntos, né? Ser mais próximo, né? Não pensar no seu empregado, no seu time, somente como um empregado, mas como pessoa. Né? Todo mundo, né, nem sempre é possível separar a vida pessoal e a particular. Nem todo dia você está bem. Inclusive o próprio líder, né? O próprio líder, que foi, inclusive. Acho que um grupo também muito penalizado, né? Porque todo mundo esperava muito de alguém durante um período sensível, que também estava sensível e sofrendo. Exatamente, ali, né? que não estava acostumado a aquele modelo de trabalho, né? Como fazer para estar em contato com o meu time, com a minha equipe de forma virtual, né? E passa também muito por uma questão de confiança. Né? Você tem que confiar muito, então você tem que estar muito antenado à sua equipe e saber que eles são capazes, né, para fazer um trabalho e deixá-los fazer. Né? O que eu falo com a minha equipe é o seguinte: eu sei que você é capaz, faz e eu te suporto. Se você tiver alguma dúvida, vem e fala comigo, eu te oriento, a gente vem junto. Porque isso aconteceu comigo também. Né? Eu tive uma diretora que ela falava... surgiu uma situação, às vezes difícil, que eu não sabia lidar, ela falava: como você quer fazer? Assim, eu quero fazer desse jeito, desse jeito. Aí ela: ok, vai. E eu te suporto. Se der algum problema, você volta comigo, mas pode fazer do jeito que você está fazendo. E eu procuro fazer isso também, né? Porque eu confio muito neles. Né? Eu sei que todos estão ali para um bem comum, enfim, a minha equipe, a gente divide, os meus analistas, eles suportam as demais áreas, né? Eles trabalham como business partner. Então, por exemplo, eu sei que uma funcionária minha que cuida da área de operações, por exemplo, ela vai lá e vai conversar, vai ouvi-los e vai ter as melhores informações, opções para dar para eles. Se ela tem alguma dúvida, ela vem para mim e fala: olha, está acontecendo essa situação específica, o que você acha? Eu falo: sabe, o que você acha? Como é que a gente vai fazer? A gente alinha e ela volta e faz. Né? Então, eu acho que isso, empoderar o funcionário, eu acho que as equipes precisam muito disso, se sentir parte do trabalho, conhecer ou entender qual é a importância do trabalho delas para a empresa, né? Para aquela atividade. Isso também dá um senso de pertencimento que é importante. Né? Essa é a palavra. Exatamente. Mas Georgina também, imagino que tem uma vida que não é só de trabalho, né? Não, tem. Tem uma vida que não é só de trabalho. Vamos falar um pouquinho da Georgina fora do Banco Mercedes. Tá bom. O que você faz? Você tem algum hobby?
Como que você se distrai? Você gosta de viajar? Como que é a tua vida? Adoro Seus viajar. prazeres? Eu gosto de dirigir, né? Então eu gosto de pegar a estrada para viajar, fazer viagens curtas, enfim. Eu gosto de passar final de semana fora. Eu gosto de mountain bike, né? Eu sou ciclista, né? Eu sempre bicicleta foi um dos meus primeiros presentes, né, de infância que eu trago até hoje, né? E eu costumava até pedalar quando eu vim para São Paulo, eu pedalava nas ruas, mas eu tive um quase acidente com o ônibus, isso me deixou um pouco assustada, né? Então eu resolvi mudar, né, para a questão do mountain bike, mas porque pelo menos você fica num lugar que não tem seguro, né? No meio do mato, em trilhas, enfim. Dei uma parada um pouco porque levei um tombo e por questões de falta de técnica, né? Então eu falei assim, agora eu vou focar na musculação, que é para poder pegar força na perna, melhorar um pouco a minha técnica, mas para voltar a pedalar. Você acha? Eu sempre falo que o esporte ele pode ser comparado muito com a tua vida pessoal, ele traz muito algumas características, né, das pessoas. O que o esporte te ensina, assim, no teu dia a dia, te traz pro teu dia a dia? Porque ter um esporte eu acho que é fundamental. Sim, disciplina, né? Eu sou muito competitiva comigo mesma. Eu acho que o que é o pior dos competidores, você mesma. Exatamente, né? E a partir do momento em que eu decidi, por exemplo, fazer a musculação, que é lógico, né, médico, você precisa se exercitar, enfim, eu decidi que né, questões de horário, eu acordo às 5h15 da manhã e vou malhar 6 horas da manhã, eu estou na academia. Boa. Né, esperando, às vezes na fila na porta, esperando abrir e malho. Comecei, lógico, pegando peso pouquinho, devagarinho. E quando eu vejo que eu estou conseguindo pegar mais peso, eu falei assim, nossa, agora eu já estou fazendo com, sei lá, 50 quilos, antes eu fazia com 20. O resultado, né, isso, te inspira a exatamente, exatamente, né? O fato de eu estar conseguindo. A questão da bicicleta também, eu tinha uma meta que era fazer 100 quilômetros de bicicleta. Ainda não consegui, já cheguei a 60, né? No plano é fácil, mas a questão é quando você pega as subidas e descidas, isso eu preciso trabalhar um pouco mais de técnica, né? Mas o meu objetivo no ciclismo, por exemplo, é chegar aos 100 quilômetros, pelo menos, pedalando. É sempre bom ter uma meta, né? Para te guiar, né? Exatamente. Nessas superações de desafios e tudo mais. Exatamente, eu acho. E cursos? Você continua fazendo seus cursos? Eu estou fazendo um outro mestrado agora. Meu Deus! Ela não para. Não. Em quê? Em psicossomática, né? A minha linha de pesquisa é em estresse ocupacional. Né? Sabe que a psicossomática é quando o seu corpo, a sua mente não consegue lidar com alguns problemas e você acaba descarregando isso no seu corpo. Né? Por isso que tem tantas doenças de pele. As pessoas têm dor de estômago, dor de cabeça, e muitas coisas são causadas por questões emocionais, né? Enfim, né? Dependendo da linha de estudo, você pode descrever a psicossomática de diversas formas. Eu estou indo para a linha do estresse ocupacional, já fiz a minha qualificação, pretendo defender agora no final do ano. E eu vou falar sobre a saúde mental dos profissionais de recursos humanos e as suas estratégias de enfrentamento. Uau! Hoje está super em alta, né? Acho que a gente cuidar muito dessa parte emocional, uma coisa que a gente sempre deixou engavetada. Acho que principalmente os homens deve ter sido uma época bem mais difícil de colocar para fora, porque a gente vem de uma sociedade onde, né, homem não chora, enfim, né? É as crianças também não choram, todo mundo tem que engolir choro. A gente vem muito, acho que, né, com essa herança aí. Hoje falar da saúde emocional é muito importante. É muito importante, né? Dentro das empresas, dentro de casa. Exatamente. Né? A gente está aí como, acho que, se eu não me engano, o Brasil é o primeiro país do mundo, o país mais depressivo, ou o 5º país mais depressivo e o país mais ansioso no mundo. Você vê a importância, inclusive, do papel do psicólogo hoje em dia, né? Tem empresas que têm psicólogos internos. Hoje a gente tem um serviço de telepsicologia, né? Além de ter psicólogos no plano de saúde, mas a gente tem um serviço de telepsicologia. Então, qualquer funcionário e também a sua família, ele pode ter atendimento psicológico através de um aplicativo que nós implementamos junto com o plano de saúde. Que legal, super importante. Isso é muito importante. E a gente vai chegando aqui ao fim e sempre querendo deixar um bom recado, né? Acho que você tem bons recados aí para deixar, né, para essa nossa audiência, principalmente para mulheres negras, né? Sim. O que você deixaria aí de
de uma mensagem para aquelas que estão olhando para o setor automotivo especialmente e também para ascensão na carreira, né? O que você deixa de mensagem? Depois eu vou querer saber qual que é o legado que você quer deixar depois de tanta coisa aí nessa jornada sua. Eu acho que é a questão de que a gente pode tudo, a gente precisa ter vontade e acreditar, né? Pode ser um pouco mais difícil no começo, um pouco depois, mas acreditando em você, com vontade, tendo uma rede de apoio importante, né? Com essa questão do networking, de conversar com as pessoas, pegar orientações e acreditar em você principalmente, né? Quando eu era pequena, o meu pai me falava: minha filha, eu não quero que você dependa de ninguém, por isso você vai estudar, né? Isso ficou na minha cabeça. Então, a questão de você procurar se preparar, né? Estar sempre se atualizando com as informações do mercado, da sua carreira ou da sua área de formação, isso é muito importante. Que legal, gostei. E legado? Que legado Georgina quer deixar? Seja para a sociedade, seja para o setor, seja para a família, algum legado que você queira deixar aí? Eu acho que é a minha trajetória, né? Quando no banco eu tenho uma funcionária, na verdade 2, mas uma acabou já saindo da empresa, foi para uma oportunidade mais interessante. E uma coisa que elas me falaram e que me marcou muito é que quando elas fizeram a entrevista comigo, elas ficaram muito impressionadas e com muita vontade de vir trabalhar, né? Justamente por eu ser mulher e por eu ser negra, né? Então, a questão de que eu, no passado, não queria ser um exemplo, e hoje acho que o meu legado é deixar um exemplo. Então, por isso que eu sou ética, eu sou justa, eu procuro me aperfeiçoar, me atualizar, fazer tudo da melhor forma possível, porque eu acho que é com isso que eu mostro o que é possível, né? E mostrar para as pessoas que eu consegui, que as pessoas também conseguem. Meu legado é esse: é ética, é comprometimento, é muito trabalho, esforço. E leveza também, porque isso é importante, né? Que lindo, adorei, adorei. E acho que esse é o nosso papel aqui no Lideranças Diversas, é contar histórias como a sua, né, onde as pessoas se sentem ali representadas, dentro de um setor cheio de desafios, né, dentro de uma sociedade também cheia de desafios, e mostrar que é possível, né? Sim, é possível chegar lá, né? É possível você conquistar sonhos e também seguir sonhando. Exatamente. Né? Exatamente. Adorei! Hoje conversamos aqui com a incrível Georgina, Head de Recursos Humanos e Serviços Administrativos do Banco Mercedes. Super obrigada por contar e compartilhar aí sua história com a gente. Obrigada a você, foi um prazer. Estava super nervosa, mas agora você me deixou super relaxada. Que bom. Prazer conversar com você e te conhecer. Obrigada, obrigada. Gente, essa aqui é a série Lideranças Diversas, um podcast de Automotive Business, patrocinado pela DAF, pela TE Connectivity. É uma produção nossa, editada pelo Marcos Ambroselli. Eu sou a Paula Braga, CEO aqui do Automotive Business. A direção de arte é do Luiz Prado. E a nossa trilha sonora é do Chibruski, o Guilherme Schildberg. E eu espero te encontrar não só no próximo, nem nos próximos, mas em todos os nossos episódios do Lideranças Diversas. Até lá!